passamos a apresentar Diocese em Evangelização. Dessa forma, os santos são aqueles que viveram nesse mundo, como nós estamos vivendo. Tivemos tantos dos nossos irmãos, os mais próximos de nós, São João Paulo II, que governou a nossa igreja por 25 anos, dando um testemunho de fé. Na nossa diocese, temos o padre Donizete Tavares de Lima, que está em processo de canonização para estar nos altares. Temos em processo também de canonização Dom Tomás Vaqueiro, nosso bispo diocesano, um dos nossos bispos diocesanos, segundo bispo. Aqui em Pinhal, temos o padre Mateus, que também está em processo de beatificação. Então são pessoas que viveram e que nos deram testemunho de fé. E assim, na ignorância, muitos dos nossos irmãos dizem que nós adoramos santos. Mais absurdo ainda é nós católicos concordar com isso. Nós temos a Nossa Senhora Aparecida, aqui a imagem, aqui junto de nós. Nós não adoramos a imagem, mas nós temos a imagem como um modelo a ser seguido, o modelo de Maria, que soube ouvir a voz de Deus. É o que nós precisamos. Nós estamos vivendo num mundo de muita correria. E nessa correria que nós estamos vivendo, nesse mundo agitado que nós estamos, nós não paramos para ouvir a voz de Deus. Basta o celular dar um toque, né? Às vezes até dentro da celebração eucarística, né? Quantas vezes dentro da celebração eu falo que a graça passa, mas nós devemos tomar cuidado porque ela passa uma vez e às vezes nós perdemos. E às vezes dentro de uma celebração eucarística, o telefone vibra ali, saímos e vamos lá fora atender. Perdemos a graça de Deus para atender o telefone. Aquele momento a graça de Deus está passando na nossa vida. Eu não vou ter mais a graça, eu vou ter, mas aquela eu perdi. Por quê? Porque eu dei mais valor à chamada. Por isso que é importante numa celebração eucarística desligar o celular para ouvir a voz de Deus, porque senão fica ali pip. Aí buzina de novo, deixa eu ver quem que é. Quer dizer, veja, tira toda a nossa atenção da palavra de Deus. E assim nós não vamos ouvir como Maria ouviu a voz do anjo, chamando para ser a mãe do Salvador da humanidade. Com todo carinho nosso brasileiro, entre aspas aqui, nós colocamos carinhosamente um apelido na Mãe de Deus, de Nossa Senhora Aparecida. Por quê? Foi encontrada aqui no Brasil, achada no Rio Paraíba, lá em Aparecida. Encontraram a cabeça, uma parte, depois encontraram o corpo. E por 3 homens, eles foram rezando, olha que bonito, foram dando testemunho da fé. E hoje nós temos o Santuário Nacional, que foi transmitindo de fé por aqueles 3 homens que encontraram. E carinhosamente damos o nome de Nossa Senhora Aparecida. Mas é a mãe de Jesus, assim como Nossa Senhora de Fátima, é a mesma mãe de Jesus, mas recebe com carinho o nome de Nossa Senhora de Fátima, porque apareceu em Fátima a 3 crianças. E assim sucessivamente, Nossa Senhora de Guadalupe e tantos outros títulos que a mãe de Jesus recebe no mundo afora. Mas é a mãe de Jesus que soube ouvir a voz de Deus. Então nós temos Nossa Senhora como um exemplo para ser seguida, porque ela sabia, ela tinha consciência do sofrimento que ia passar, das dores que ia sofrer, da calúnia que ia ter, o risco de ser apedrejada, o risco de ser abandonada pelo esposo, pelo marido. Mas ela ouviu a voz e disse sim.
Papa João Paulo II, que foi escolhido para governar a nossa igreja, ouviu a voz de Deus, foi eleito para governar, ser o sucessor de Pedro. Hoje nós temos o Papa Francisco, que também soube dizer o seu sim ao chamado que Deus o fez. Não só aos religiosos, mas temos Madre Teresa de Calcutá, que também passou por esse mundo e que muitas vezes nós, às vezes, criticamos a ação da pessoa por fazer o bem, por cuidar das pessoas carentes, por doar a sua vida pelos sofredores. Às vezes nós criticamos, xingamos, não damos valor ao trabalho que está sendo feito, como muitos em São Paulo e até mesmo em cidades maiores que Pinhal, que fazem um trabalho muito bonito com essas pessoas abandonadas que estão nas ruas. Eu admiro. Não tenho vocação para isso, mas admiro quem tem, que olhe por essas pessoas. Então são pessoas que dão um belíssimo testemunho de vida para nós, de santidade, e que estão caminhando nesse mundo, como apresentou o livro do Apocalipse, a grande tribulação, para um dia estar junto de Deus. Então quem são os santos? São pessoas que viveram conosco aqui. E nós falamos às vezes, quando a pessoa é muito boa, quando nós não ouvimos crítica da pessoa em relação a uma outra, quando nós ouvimos sempre a pessoa dar conselhos bons, porque conselhos nós devemos dar quando a pessoa pede, não é? E não simplesmente ir dando conselho, mas quando a pessoa pede conselho, nós devemos dar o conselho, e não exigir, querer mudar a vida da pessoa, mas ir aconselhando, ajudando e dando um testemunho da nossa fé, para que o nosso testemunho transforme a vida da pessoa. Mas às vezes nós queremos impor a mudança. Então são pessoas que caminham, que viveram aqui, que ouviram a voz de Deus e que muitos deles derramaram seu sangue, como Cristo derramou. Olha que bonito que é. E hoje estão na eternidade. Esses são santos. Eu penso que muitos não estão escritos nos altares dentro do direito canônico. Mas muitas mulheres lá atrás, no século passado, no século retrasado, viveram na escravidão. Quantos homens, penso eu, que são santos? Quantas mulheres que viveram naquele tempo não são santos? Quantos homens nos dias de hoje talvez foram mortos para proteger a sua família de violência, derramaram sangue para proteger a sua família, são santos? Quantas mulheres vítimas de violência de seus esposos, de seus maridos dentro de suas casas, são santas, que derramaram sangue para proteger o seu filho? Não estão dentro do direito canônico, nos altares, mas são santos que souberam dar um testemunho de vida. Só que quando nós falamos em santo, não entra na nossa cabeça a imperfeição. Mas nós somos fracos, nós somos pecadores, por isso que nós estamos aqui, para que a cada dia possamos dar passos, uma vida nova, para mudar de vida. Por isso a celebração eucarística deve mexer dentro de nós, deve nos perturbar. Ao sair de dentro de uma celebração, nós devemos sair perturbados para exigir de nós uma mudança na nossa vida. Senão nós vamos continuar na mesmice da vida. Aí nós vamos colocar a crítica no canto, que foi infeliz. Vamos colocar a crítica no padre, que fez uma homilia infeliz. E até criticar, dizendo, o padre falou para mim aquilo ali. Ué, mas primeiro é para mim. Porque o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Então primeiro eu falo para mim, eu não falo direto para a assembleia. Então a palavra de Deus, ela é dirigida a quem prega em primeiro lugar, seja o padre, seja qualquer outro pregador que esteja ali à frente exercendo um papel de evangelizador. Quando ele está falando, ele não está falando para evangelizar a assembleia, mas ele está falando para evangelizar a si próprio em primeiro lugar. Porque o ouvido mais próximo de sua boca é o do pregador.
E assim, essa palavra deve ir transformando a nossa vida para que, enquanto peregrinamos nesse mundo, buscar a nossa perfeição, a nossa santidade. Por isso os santos viviam uma popularidade muito grande. Tinha o santo do caminhoneiro. Quem que é o santo do caminhoneiro? São Cristóvão. Quem que é o protetor dos caminhoneiros? São Cristóvão. Quem que é o santo do protetor dos males da garganta? São Brás. Quem que é o santo das causas perdidas? Expedito. Hã? Santo Expedito. Santo Expedito. Santo Expedito, São Longuinho, que eles dizem aí, né? E assim sucessivamente. E muitas pessoas, antes de dar o nome para os seus filhos, iam lá na Bíblia. Iam lá abrir a Bíblia para ver qual o nome que eu vou dar para o meu filho. Paulo, Lucas, Sebastião. Escolhiam nomes bíblicos para colocar ali nos seus filhos. De um tempo para cá, já vem escolhendo, às vezes, aquelas pessoas que dão um testemunho também de vida, mas que são famosos, como Ayrton, lembrando do Ayrton Senna, Edson, lembrando do Pelé, que tem o seu nome, né? Pessoas famosas, e assim sucessivamente. Então, quem são os santos? São pessoas que viveram conosco, que hoje estão na eternidade, que estão intercedendo por nós, e hoje nós celebramos essa comunhão dos santos. Quem quer ser santo aqui, levanta a mão. Quem quer ser santo? Aí erga a mão, quem quer ser santo? Deixa eu ver aqui, quem quer ser santo? Vocês querem morrer hoje? Hã? Mas vocês não querem ser santo? Hã? Para ser santo tem que morrer. Você já viu o santo vivo? Por isso que nós rezamos antes, ali no prefácio, santo, santo, santo. É quem? Senhor Deus do universo. Só Ele é santo, mais ninguém. Deus nos dá a graça de participarmos de sua santidade, se nós não fizermos absolutamente nada na nossa vida. Nada, 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 nada. Nós já somos santos após a morte, porque só Deus é santo e Ele nos dá a graça de participarmos de sua santidade. Agora, se nós queremos ir além, depende de nós, de também ir além na nossa caminhada nesse mundo, seguindo o Evangelho de Jesus Cristo. Como São Paulo, como Pedro, como Santo Expedito, como São Sebastião, que derramaram seu sangue por causa do Evangelho. Mas hoje nós vivemos num mundo que as pessoas ouvem muito a voz do mundo. Há alguns meses atrás aí, quantos católicos não estavam criticando o Papa por causa de uma palavra dele? Católicos, é um absurdo, né? Mas tem. Então Jesus já deixou bem claro no Evangelho: quem quiser ser meu discípulo, pensa que vai ser aplaudido, que não vai ser. Pensa que vai ser elogiado, que não vai ser. Vai ser criticado, vai ser perseguido. E, no entanto, todos aqueles que de fato seguiram a Cristo foram perseguidos, foram mortos, porque o ensinamento de Cristo é um, o ensinamento do mundo é outro. E quando nós seguimos o ensinamento do mundo, nós vamos contra o ensinamento de Cristo. O Evangelho de hoje apresenta para nós a bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quantas pessoas não choraram a morte da cantora, né, que lamentavelmente sofreu esse acidente, mas o Brasil parou. Deus vai consolando o coração de cada um. Quantas famílias não perderam seus entes queridos com a pandemia que matou mais de 600 mil pessoas? Deus vai consolando. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os misericordiosos. Quem são os misericordiosos? Aqueles que usam de misericórdia para com o próximo, que doa a sua vida para o outro. Bem-aventurados os pobres em espírito. E quando se fala em pobre em espírito, às vezes nós pensamos em pobreza espiritual.
E Jesus não está falando isso. Uma pessoa, eu dizia isso nas missas de manhã e repito agora à noite, uma pessoa que tem um carro simples usado, é pobre ou é rico? O que vocês acham? Hã? Me ajuda aí, o que vocês acham? Uma pessoa que tem um carro simplesinho, pobre ou é rico? Hã? Pobre. E uma pessoa que tem 3 fazendas, 2 aviões, é pobre ou é rico? Hã? Rico. É rico? Rico. Depende, é o que Jesus está falando no Evangelho, depende. Às vezes a pessoa tem um carro simples e ela é rica, porque ela não coloca a serviço do outro. Às vezes o seu vizinho está passando mal, passando por dificuldade, precisando de uma emergência, chama o SAMU, chama a ambulância. E não coloca o seu carro à disposição do outro. Ele é rico, embora ele tenha um carro simples, que é dele, mas ele é rico porque ele é fechado no seu egoísmo e não ajuda o próximo. De repente, aquele que tem 3 fazendas, 3 aviões, ele é pobre, porque ele consegue colocar na sua fazenda trabalhadores e não usa do trabalhador para enriquecer, mas ele dá dignidade para o trabalhador. E às vezes o carro que ele tem não é dele, são dos empregados, se precisar pode pegar a qualquer momento, se precisar com emergência, olha, está lá o avião, chama o piloto, pode ir. É pobre, embora ele seja rico, mas ele é pobre porque ele não tem só para si, mas ele está ajudando o próximo. E é isso que Jesus coloca no Evangelho: bem-aventurados os pobres em espírito, ou seja, aqueles que dedicam a sua vida em favor dos fracos, dos pobres, dos necessitados. Então, meus amados irmãos e irmãs, nesse dia, nesse domingo que nós nos reunimos aqui para celebrarmos essa solenidade de todos os santos, a liturgia de hoje nos dá uma catequese para que também possamos ser santos, alcançar a nossa santidade. Por isso que nós temos os santos, não porque nós adoramos a imagem, mas nós temos os santos como modelo para que possamos seguir, para que possamos conhecer a vida de cada santo e aos poucos ir colocando na nossa vida, para que enquanto peregrinamos nesse mundo dilacerado por discórdias, por violência, também possamos estar alcançando a nossa santidade no céu. Diocese em Evangelização.